Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Podes Confiar. Um podcast cujo objetivo é desmistificar a contratação de serviços. E hoje tenho o prazer de estar com o António Ramiro, do Lar Hotel. Muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. Com muito gosto. Hoje vamos então abordar a área do lar de idosos, nomeadamente o teu, que é o Lar Hotel. E eu gostava desde já perceber qual é a missão de um lar de idosos. Tem várias, mas digamos que a missão fundamental é acolher bem as pessoas que precisam dos nossos serviços, de forma que elas se sintam connosco um bocadinho melhor do que estavam em casa. Okay. Isso é o ideal, porque a maioria delas já estão sozinhas há algum tempo, ou ficaram de um momento para o outro sozinhas porque o parceiro, por algum motivo, deixou de estar presente, e aí eles precisam de apoio, e é isso que nós fazemos. Muito bem. Então, e existe vários níveis de lares, ou seja, consoante diria eu, se calhar o estado do utente? Tem alguma influência, mas digamos que todos os lares estão, à partida, devem estar aptos a receber toda a gente. Agora, em função das necessidades de cada um, as pessoas depois têm de escolher o lar adequado. Okay. Porque há situações em que, por exemplo, no meu caso, nós é um regime aberto. No nosso lar não há fechaduras, não há portas fechadas. Portanto, as pessoas podem entrar e sair quando querem, bem lhe apetece. Ora, se for uma pessoa que tenha um grau de demência alto, que já não reconhece o que é que são os seus limites, na minha casa essa pessoa não pode estar, não é? Okay. Porque isso seria um risco para ela e para nós. E não pode estar. Terá que estar num regime fechado. Okay. Que não é o nosso caso. E um lar de idosos pode ser só um centro de dia? Ou já não é um centro de dia, não é um lar de idosos? Centro de dia não é lar de idosos. É uma valência paralela, digamos assim. Ok. Então, no teu lar, que é o Lar Hotel, não fazem centro de dia? Não fazemos centro de dia. Ok. Aqui, importantíssimo, nesta área, é uma área regulamentada. Sim. Certo? Muito regulamentada. Muito regulamentada. E gostava de perceber, então, qual é o procedimento para nós legalizarmos o nosso lar? Isso, a melhor coisa que as pessoas têm a fazer é começarem por ir à Segurança Social. Okay. Porque é ela que é detentora da análise do processo de legalização e atribuição de alvará, e há normas muito específicas que é necessário cumprir. E, portanto, devem começar por aí, por ir à Segurança Social, marcar uma reunião, estudar a legislação e, a seguir, implementar. Porque se começarem ao contrário, depois vai ser complicado cumprir com as normas e regulamentos. Ok. Relativamente ao alvará, é algo que é preciso renovar com frequência, ou uma vez que o tenho, tenho? A atribuição do alvará não é fácil, portanto há N pressupostos que têm de estar, que têm de ser cumpridos, e há vistorias prévias e posteriormente. Okay. E a seguir, quando reúnem todas as condições, é que é atribuído o alvará. E a partir daí há uma série de regras e uma série de documentação que é necessário entregar anualmente, e há uma série de pressupostos que é necessário cumprir, e a Segurança Social fiscaliza e vem quando achar que deve vir, e sem aviso prévio, visitar-nos e ver se está tudo em conformidade. Então quer dizer que uma inspeção que corra mal pode pôr em risco o alvará? Sim. Sem dúvida. Okay. Sem dúvida. Se não cumprir os pressupostos, o alvará pode ser cassado. Sim. Muito bem. Agora, relativamente ao teu lar, que é o Lar Hotel, és então o diretor do lar, e gostava de saber desde já há quanto tempo é que tens o lar? Já temos o lar há 15 anos. 15 anos, muito bem. Parabéns. Já vai no 16º. O lar encontra-se no Botequim, na Charneca da Caparica. Ok. E qual é a capacidade do lar? 37 pessoas. 37 pessoas. Atualmente estás com o lar cheio? Atualmente estamos com o lar cheio, porque temos lista de espera. Muito bem. Muito bem, como quem diz. Quer dizer que há muita procura, não é? Sim, há. Sim. Quando se tem qualidade, normalmente somos procurados. Uma curiosidade, há uma idade mínima para entrar num lar? Não. Mas, regra geral, 70, entre os 70 e os 80, e depois vão até aos 99, 102, como já tivemos. Neste momento é 98. A pessoa mais velha que tem lá.
E quais são as atividades que nós podemos encontrar no teu lar? Há múltiplas. Múltiplas porque tem a ver muito com as pessoas, porque nós temos de nos focar nas pessoas. Sim. E daí que nós funcionamos um bocadinho, por isso é que o nosso nome é Lar Hotel. Nós implementámos um serviço como se fosse um hotel, e é mesmo, em termos de instalação. É como se fosse um hotel, com recepção, com salas, com área de lazer, exterior e interior, com jardim. E as pessoas andam livremente por todo o espaço. A única coisa que é privado são os quartos. Tudo o resto é público. As pessoas organizam as atividades, as pessoas são convidadas a participar nessas atividades. E quem quer vai, quem não quer não vai. Depois nós utilizamos algumas técnicas de forma a que os utentes convidem uns aos outros, porque alguns estão mais renitentes em participar em algumas atividades. Nós temos atividades desde o coro, pintura, temos aulas, inclusivamente, de aguarela, em que as pessoas estão ali entretidas a fazer coisas que gostam e a aprender a fazer coisas que não sabem fazer. E depois também, como temos um colégio ao lado, fazemos interação entre os mais velhos e os mais novos. Essa é, digamos assim, uma mais-valia que temos para oferecer aos nossos utentes, que é o contacto com as crianças. E esse contacto é sempre bom para ambas as partes. É algo que dá alegria a ambos. As crianças adoram lá ir e ver os adultos que chamam avó. E eles, os netinhos. Quando os veem chegar, lá vem o meu netinho. Mas há uma coisa gira, é que não são os mais velhos que escolhem quem é o avô. faz parceria com quem. São as crianças que escolhem. Elas é que escolhem quem é que é o avô. Às vezes vem cá. Mas ele não vem. É outro que vem. É muito giro. Bem. Com tantas atividades e com tantos utentes, deves ter uma equipa muito grande. Quantos técnicos tens assim full-time? Tenho 27 pessoas a full-time. 27 pessoas para 37 utentes. Mas são mais. São fora aqueles 30, são 35. Acabam por ser 35. Temos serviços externos também. Ok. É uma equipa muito grande. Acaba de ser quase um para cada utente. Exatamente. Porque depois temos os turnos. Está 24 horas sobre 24, não fecha. 365 dias por ano. Há férias. Portanto, é uma estrutura um pouco pesada. E no teu lar tens fisioterapia, terapia ocupacional, essas terapias, ou seja, algo mais... Temos a nossa equipa. Sim. E também temos serviços externos, em função das necessidades de cada utente. Sempre que há uma necessidade, nós procuramos corresponder, ou a nossa equipa tem condições para o fazer, ou não tendo, socorremos a equipas externas. E tens utentes que vêm só para um período de recuperação, diria uma queda, uma fratura, faz com que eles precisem? Sim, essa é uma das áreas que nós desenvolvemos e que, digamos assim, nos diferencia dos outros. Porquê? Primeiro porque nós fazemos contratos só de um mês, renováveis por igual período, não fazemos de 6 meses ou de um ano, é um mês, renovável por igual período. E depois, mas é o contrato mínimo é de um mês, e depois recebemos muitas pessoas que vêm de um pós-operatório. Ou porque tiveram uma queda, ou fizeram uma operação e precisam de fazer recuperação ou precisam de assistência 24 horas e a família não tem condições. Então eles vêm estar connosco, fazem a fisioterapia de recuperação, estão connosco a recuperar e depois, quando adquirem novamente autonomia de marcha, regressam à sua casa. Esse é, digamos assim, a mais-valia que temos para oferecer e que nos tem trazido muitos clientes. Mesmo muitos, porque eles depois recomendam-se uns aos outros. Claro. E sendo assim, o teu lar tem algum contacto com o hospital, nomeadamente aqui o mais perto? Ou não? Não há aqui uma ligação? Não há uma ligação direta, mas as pessoas do hospital, por exemplo aqui do Garcia da Horta e não só, também sabem da nossa existência e as assistentes sociais sabem da nossa existência, porque nós somos um lar legal e, portanto, eles sabem da nossa existência e muitas vezes ligam-nos a perguntar se temos vagas e se temos condições para receber as pessoas e nós, quando temos vagas, quando temos condições, fazemos isso. Porque temos mesmo 5 quartos dedicados a essa área para ter apoio, porque os quartos têm de ser um bocadinho
maiores para poder, às vezes, meter máquinas, às vezes Sim. ter equipamentos de apoio que são necessários. Ok. Abordaste rapidamente aqui o tema do contrato e eu queria aqui falar um bocadinho mais. Gostava de saber o que é que deve constar num contrato, ou seja, o contrato entre o utente ou os familiares com a tua entidade. Não só o teu contrato, mas em geral, quais são os cuidados, para os ouvintes estarem aqui atentos, o que é que deveria constar no contrato e que não está. Os contratos têm o clausurado normal inerente a qualquer lar, porque há serviços que são obrigatórios. Ok. E esses têm que estar lá no contrato obrigatoriamente. Depois há os serviços extra e há outros serviços que possam ser contratados e devem também constar. Para quê? Para que o utente tenha a segurança de que vai ser cumprido o que contratou e vice-versa. Não é? Portanto, tudo deve ser escrito no contrato. Mas o próprio decreto-lei impõe determinado tipo de regras, determinado tipo de serviços. E esses têm obrigatoriamente de estar lá. Aliás, nessa situação eu tenho tido até às vezes algumas surpresas, porque às vezes as pessoas, em especial quando vêm de outras instituições, porque às vezes chegam e dizem-me assim, olha, eu não quero isto, não quero isto, não quero isto, não quero isto, e façam-me lá um desconto. E eu digo, não, isso é o PEC mínimo. A partir daí ainda temos mais 4 PECs. E, portanto, não, isso é mínimo. Isso é para toda a gente e depois ainda há outros serviços extra que poderão contratar. Portanto, isso depende muito de instituição para instituição, mas sim, o básico é o que está no decreto e é obrigatório. Mas nós temos mais coisas. Ok. Relativamente à mão de obra, disseste que tinhas uma equipa mais ou menos de 30 pessoas, não é? Sim. Gostava de saber se é fácil encontrar mão de obra para trabalhar num lar. Fácil não é para nenhuma área, acho eu, hoje em dia em Portugal. Há uma carência de pessoal em todas as áreas. Na nossa área é um bocadinho ainda mais difícil porque não temos instituições, ou melhor, o nosso ensino não está muito vocacionado para esta área e não se dedica a esta área em particular. E, portanto, as pessoas que nos chegam, muitas vezes fizeram alguma formação, têm alguma formação, mas não têm experiência. Outras vezes têm experiência, mas quando chegam à nossa instituição, nós dizemos não, isso é para esquecer, porque o nosso padrão não tem nada a ver com isso. E então, normalmente ministramos nós a formação para que os objetivos que pretendemos sejam alcançados. Mas sim, é difícil. Muitas vezes selecionamos de 20 pessoas, acabamos de ficar com 2 ou 3 no final e depois, quando vamos a fazer a formação inicial, ainda, por vezes, acabamos por excluir quase todos. Ou então ficam algum tempo e depois ou conseguem, com a formação, alcançar os níveis que pretendemos, ou então vamos ter de contratar outras pessoas. Sim. Porque não podemos facilitar. Pois. Não dá. Mas também sofrem também de muita rotatividade, ou seja, se calhar pessoas que... Porque aquilo é muito desgastante, não é? Pronto. A rotatividade, essa é uma dificuldade que temos, sem dúvida. Felizmente, no meu caso, essa rotatividade tem estado controlada, mas controlada precisamente por isso, por fazermos a formação. E é com a formação que nós começamos a fazer seleção. E daí que acabamos por, ao fim de cada formação que fazemos, ter um leque de opções para continuar na empresa. E acabamos por fazer isso com alguma periodicidade. Cada vez que notamos que há alguém que não está a cumprir objetivos ou que temos pessoas que não cumprem os objetivos, imediatamente pensamos na formação para recuperar essas pessoas ou então contratar outras. Tem que ser, não há... Muito bem. Quanto a ti, para abrir um lar, tiveste de ter alguma formação específica? Não é necessária formação específica. Nós temos de ter a equipa adequada. Ok, sim. Ou seja, nós podemos não ter, mas temos de ter a equipa que... Sim. Exatamente. E foi isso que nós fizemos, portanto, em termos de equipa técnica. E depois, é lógico que eu fui fazer algumas formações, eu tenho estado a fazer formações, mais na área dos recursos humanos, porque é isso que basicamente recai sobre mim em termos de responsabilidade principal. É a parte de recursos humanos e gestão
de toda a estrutura, porque depois a parte da diretora técnica, a direção técnica, da enfermagem, do médico, das próprias auxiliares, é feito pela restante equipa técnica. Muito bem. Repartimos digamos assim, as responsabilidades. Então, e como é que tu vieste parar esta área? Curiosidade. Sabes que nós começámos no colégio, Ok. com as Começaram crianças com o dos 3 colégio. meses até aos 6 anos de idade. Foi aí que nós começámos, há 33 anos atrás. Ok. Quando mudámos, pensámos em criar umas instalações novas de raiz, porque as outras já estavam muito exíguas, tínhamos só 2 salas, já estávamos com mais 2 salas alugadas. Então resolvemos criar uma estrutura nova e foi aí que pensámos em alargar, digamos assim, o negócio. E achámos que não havia lares suficientes e que poderia ser uma área interessante para nós, juntar as crianças e os mais idosos. E foi aí que nasceu o Lar Hotel. Ok. É uma empresa familiar, não? Vocês são... Sim, uma empresa familiar. É o quê? Sou eu, a minha esposa e a minha irmã. É exatamente, bem me parecia. É uma empresa familiar. Muito bem. Acho que sim, que é muito interessante esse conceito de... Eu já conheço e ter aqui as crianças, o berçário, a creche e o pré-escolar, não é? Vai até o pré-escolar. No mesmo espaço. No mesmo espaço é muito interessante e não há de haver assim muitas instituições assim em Portugal. Quando abrimos não havia nenhuma e hoje em dia, sim, só a Segurança Social ou a Santa Casa é que tem alguns edifícios em que trabalham em conjunto, sim, mas não são contíguos. Vamos falar de uma coisa menos positiva, que é, queria-te perguntar se tu me sabes dizer por que motivo há tantos lares ilegais em Portugal. Porque há procura. Ok. Havendo procura? Havendo procura, vai haver sempre alguém que vai ignorar as regras e vai abrir portas. E um lar ilegal é o quê? Basta ser uma moradia que foi transformada para acolher pessoas idosas, mas que não têm esse tal alvará. É isso? Há de tudo. Há de tudo? Tenho medo. É verdade, há de tudo. Eu nem gosto de falar dessa área porque acho que não devia ser assim. E não deviam ser permitidas determinado tipo de situações. Mas não havendo apoio, não havendo condições para, é complicado, é muito complicado. E as pessoas, quando precisam, vão para onde há. Mesmo que, muitas vezes, vejam que não têm as condições que gostariam de proporcionar aos seus familiares. Mas se não têm alternativa, é difícil. Sei que não queres falar nos lares ilegais, mas é porque eles são mais baratos que eles não... Sim, são sempre, porque os custos deles são muito inferiores. Porque não têm os recursos, as competências e nem, se calhar... Porque eles não têm os custos que nós temos. Enquanto que eu tenho de ter rácios de colaboradores. Por causa dessas inspeções, não é? Exatamente, porque é o que a lei obriga a ter. Exato. Não é? Eu tenho mais do que o que a lei permite, mas isso é porque uma opção própria, porque nós decidimos assim. Mas só para cumprir aquilo que a lei exige é necessário uma estrutura e é necessário um edifício com um determinado tipo de condições técnicas muito apertadas. Ora, isso obriga a custos elevados. Esses lares que estão ilegais são a custos reduzidos. Portanto, aliás, eu nem vou competir, nem nunca quis competir com eles, porque não há competição possível. Não é? Última dúvida relacionada ao lar ilegal e depois vamos falar sobre isso. Mas olha, que os preços que eles levam não são muito mais baixos que o meu. Não são. Infelizmente, não. Última dúvida sobre esse tema e depois vamos falar de outra coisa, que eu sei que não é um tema que tu gostas, então. Sobre esses lares ilegais, a pessoa, o familiar que coloca lá o seu parente, sabe perfeitamente que o lar é ilegal, certo? Sabem. Sabem porque... Não é que se vê-se tanta coisa nas notícias que eu acabo por pensar, mas eles sabiam onde é que estavam a colocar a pessoa, certo? Sabem, porque basta pedir o alvará ou basta chegar à recepção e ver onde é que está o alvará, porque ele tem que estar exposto, as normas têm que estar expostas, portanto há uma série de documentos que têm que estar expostos logo na entrada para que toda a gente tenha acesso, o pressário, etc, etc. Portanto, toda a documentação da empresa tem que estar ali, tem que constar, a começar pelo alvará. Ora, se não está...
Até E porque... em termos da faturação é igual, porque a fatura Pois. vem lá. Agora, se E não também houver tem que- fatura, Pois, Então- pois, exato. não sei. E porque os teus utentes podem eventualmente pedir um apoio à Segurança Social ou não? Pode. Podem. Quando é ilegal, já não podem. Não é? Esse procedimento já não acontece porque é ilegal. Por Não- isso, à partida, logo não ali, sei, a não pessoa fica a sei. duvidar. Pois pronto, não Não vamos sei falar mais como é que nisso. funciona Mas sim, essa parte. Mas pronto, sim, isto é um bocado de hipocrisia dizer que não se sabia que o lar era ilegal, não é? Porque pronto, a pessoa à partida não se informou, não tinha alvará, não tem documentação, não tem fatura. Pronto, não é? Ok, então, e falaste agora dos valores rapidamente. Queria saber, em média, quais são, ou se calhar o preço inicial, aquele pacote que tu falaste, mínimo, Sim. quais são os valores? 1.380. O que é que isto inclui? Inclui tudo o que é normal existir em qualquer lar e que é obrigatório por lei. E ainda temos extras, porque nós temos a parte de animação que fazemos diariamente, que eu tenho uma técnica de animação que faz parte do quadro, em que faz animação de manhã e de tarde, todos os dias, exceto fim de semana, como é lógico, que ela precisa ter folga. E ao contrário de que muitas vezes que faz, que é uma, duas vezes por semana, não. Nós temos animação porque temos um número elevado de pessoas e com um grau de exigência diferente. Temos animação diariamente, quer de manhã, quer de tarde, para eles se sentirem úteis, ocupados e felizes. Porque eles precisam de ter atividades para se sentir bem. Sim. Falaste do que é o obrigatório, mas eu não sei o que é o obrigatório. Ou seja, disseste que é 1.300 euros para aquilo que é obrigatório. Qual é o serviço mínimo obrigatório para uma pessoa de idade estar a... Portanto, é ter as suas instalações, ter portanto, O a comer, alimentação, ter assistência médica, aquela que ele necessitar, em termos também de enfermagem, ter a roupa, toda a roupa, quer a roupa da cama, quer a roupa pessoal, cuidada. Portanto, ele tem todos os serviços, como eu te disse, é como se estivesse num hotel, Muito bem. com o serviço todo incluído, e ainda pode ter outros extras que têm a ver depois com serviços que são prestados individualmente a essa pessoa quando ela necessita de determinado tipo de cuidados, ou de fisioterapia, ou de apoio de técnicos, só que vão de propósito só para aquela pessoa, aquele horário. Ok. Falámos do valor mínimo e há de ser mais ou menos a média, não é? Dirias que é a média? Tens ideia Sim. mais ou menos em Portugal? 1.300 euros. Quando o valor é demasiado baixo, não é suspeito? Mas aí é que está. É que eu tenho conhecimento de lares ilegais que levam até mais dinheiro que eu. Ok, Porque depende da procura. sim. Se as pessoas estão numa zona em que não há mais nada, a pessoa não tem alternativa, não é? Terá que pagar aquele preço, porque se não pagar aquele preço não vai ter o serviço. Ok. Não é? Eu agora também estava um bocado curiosa sobre os horários das visitas dos familiares. Ou seja, tu falaste que era uma porta aberta, não sei se é uma porta aberta também para os familiares. É. Como é que vocês gerem aqui a circulação de pessoas de fora? Nós, desde o período da manhã, das 10 da manhã até às 17 horas, as pessoas podem ir visitar os seus familiares com marcação prévia. Com marcação, Pronto, ok? mas podem ir a qualquer hora. É uma questão de horário que as pessoas têm. Agora, porquê a marcação prévia? Para evitar que haja grandes aglomerados numa determinada hora e noutra hora não há. Pois. Para evitarmos que haja muita gente ao mesmo tempo dentro das instalações. Agora, se for cá fora, se houver boas condições para estar no exterior, aí não há limite. Não há limite. Só no interior é que temos algum cuidado, porque as doenças andam aí e Exato. os contágios também. E, portanto, há que ter esses cuidados, porque o Covid acabou. Não, ele continua e outras doenças tão perigosas como o Covid andam aí. Portanto, há que haver algum cuidado. É só por isso que há essa pré-marcação para que não haja um ajuntamento à mesma hora. Já agora, relativamente a estes cuidados, ainda eles ainda têm que usar as máscaras? Não, já não é preciso. Isso, Ok. quando foi levantado, que aliás, na minha opinião, devia ter sido levantado muito mais cedo, mas pronto, não interessa. Logo que foi levantado a obrigatoriedade, retiramos. Ok. Porque há
Há outras coisas que se podem fazer e que funcionam melhor, não é? Como é esse o controle de pessoas dentro do mesmo espaço, a higiene pessoal, lavar as mãos, os desinfetantes, que continuamos a usar e continuamos a praticar. Essas aprendizagens que foram tiradas do período de confinamento, porque ficaram. Houve muita coisa que nós mudámos. Havia coisas que já estávamos a fazer, houve outras coisas que nós tivemos de adaptar e que aquelas que achamos que são importantes e que a equipa técnica, em especial a nível de enfermagem e a nível médico, acham adequados, nós seguimos o protocolo. Vamos agora passar à rúbrica das perguntas frequentes. Vou passar a ler algumas perguntas e peço para ser sucinto na resposta, ok? Ok. Então vamos a isso. Eu gostava de saber se todos os lares podem acolher pessoas com algumas patologias, nomeadamente, não sei se é uma patologia, mas nomeadamente a demência ou Alzheimer. Depende das condições que tenham. Se tiverem condições, normalmente todos os lares têm condições para receber. Se houver uma demência ou uma doença que requeira situações especiais, terá que o departamento técnico avaliar se tem ou não condições para receber essa pessoa. A nível de acompanhamento médico, é uma obrigatoriedade haver acompanhamento médico no lar? Nós não somos um hospital. Pois, portanto, exato. não temos médico em permanência. Agora, o médico faz acompanhamento dos nossos utentes, não é? Em termos da parte de consultas. Semanalmente, toda a gente é observada. ok. Semanalmente, toda a gente é avaliada, além das avaliações que são feitas pela parte de enfermagem diariamente. E, em função dessa avaliação que é feita diária, há depois desencadeado os processos que forem necessários ou que forem mais adequados àquela situação, sempre. Em caso de hospitalização, como é que é a faturação? O quarto está ocupado, suponho que a mensalidade acaba por ser a mesma ou há aqui uma facilidade? Sim, excepto quando há períodos muito longos, que aí poderá haver alguma negociação em relação à alimentação. Só isso, porque o resto está tudo ocupado. Mesmo assim, por norma não, porque há lista de espera e, portanto, não podemos estar a facilitar. Mas o que acontece é, normalmente, se a pessoa vai para o hospital, nós acionamos os meios adequados e a pessoa vai ao hospital e informamos a seguir os familiares da situação e depois todo o processo passa para os familiares, eles é que são autónomos para gerir as situações. Ok. Surgiu-me agora uma dúvida que é, e aqui não é uma pergunta diretamente para o teu lar, mas em geral, quando há um caso de uma doença contagiosa, não sei, uma bactéria ou qualquer vírus no lar, quais são as obrigações do lar perante os utentes? O isolamento. E o que é que quer dizer isolamento? O que significa que imediatamente essa pessoa vai ser colocada num quarto com todas as regras de higiene e segurança para que não haja contágio no resto do lar. Aliás, nós temos um espaço reservado para esse tipo de situações. Sim. E vocês têm a obrigatoriedade, vocês lares, têm a obrigatoriedade de informar os restantes utentes da situação? Depende. Depende do caso. Depende do caso. Sim. Se for uma situação crítica e depende das pessoas. Porque há pessoas que entendem e que estão em condições de perceber que aquela pessoa deixou de ter acesso por isto. Porque normalmente eles interagem muito uns com os outros. Okay. E, portanto, quando alguém fica privado, eles imediatamente ficam preocupados. E falam e perguntam. E, portanto, esconder não é boa solução. Agora, há é que dizer as coisas da maneira correta e mais adequada a cada um deles, de forma a que todos fiquem cientes. Normalmente o que se faz é dizer que ela que está doente e que não pode receber visitas e as pessoas percebem essa situação e normalmente não há problema nenhum. Passado aquele período crítico, a pessoa já pode receber visitas mediante determinadas condições e as pessoas começam a vê-la, ela vai, mas não há contacto, vêm só, falam com o espaço de segurança e a partir daí está tudo bem. Ok. Os idosos podem personalizar o quarto? Podem. Dentro daquele espaço
Temos situações que são fixas, não é? Como é, por exemplo, os guarda-fatos, mas o resto não é. E temos algumas situações de pedidos que querem trazer algumas peças de mobiliário, É? desde que as peças reúnam as condições de segurança, sim. Quando não reúnem condições de segurança, não podemos, porque não podemos estar a infringir as normas e regulamentos, como é lógico. Ok. Então, Mas sim, trazem muitas vezes cadeiras, trazem muitas vezes quadros. quadros, fotografias, bibelôs. Isso muito, trazem muita coisa. Que às vezes Sim, só está lá a complicar um bocadinho. Mas como é algo das pessoas, como é algo que lhes diz, que as faz sentir mais Claro. confortáveis, então, porque ela personaliza o quarto dela. Então os quartos Sim. individuais têm lá aquilo que quiserem nessa área. Porquê? Porque o espaço é só dele, nem tem de partilhar o quarto com ninguém, portanto, aí não há limitação. E existe acompanhamento psicológico? Sim, mas como serviço externo. Ok. Como serviço externo. Então, e a nível de refeições, há de haver aqui, se calhar, alguns utentes com algumas dietas, nomeadamente, pronto, sim. Algumas dietas. E vocês conseguem adaptar? Nós costumamos, eu costumo dizer, primeiro tínhamos 4 páginas, neste momento temos 6 páginas de inquérito que fazemos quando as pessoas entram. Para quê? Para avaliarmos um bocadinho o que é que o utente é, o que é que o utente precisa e o que é que ele gostaria de ter. E, inclusivamente, a nível de alimentação, muitas vezes até é uma das primeiras coisas que perguntamos aos familiares, porque é importante um aniversário, é importante uma data especial. Gostamos de saber essas datas e gostamos de comemorá-las. E pedimos sempre pratos preferidos da pessoa. Porquê? Porque nesse dia é uma atenção. Podemos fazer uma atenção. E se pudermos estendê-la ao resto dos utentes, melhor ainda. Porquê? Porque cada um tem as suas limitações, umas vezes por questões de doença, outras vezes por questão de gosto, e nós tentamos, digamos assim, corresponder a todas elas na medida do possível. Nem sempre é possível corresponder a todas, como é lógico, mas na maioria dos casos, sim, conseguimos. E os utentes têm autorização para sair para passeios? Sim. Toda. Mas podem sair sozinhos? Podem. Podem sair, Podem. ok. Eu tenho utentes que, neste momento não tenho, mas já tive utentes que saíam de carro para ir tomar café. É? É. Iam até à costa. Então tinham um carro estacionado ali? Tinham um carro estacionado. Nós temos lá estacionamento e eles estacionavam lá. Ok, então Sim. são pessoas que são bastante. Porque nós funcionamos como um hotel. É Sim. como te digo, as pessoas que tenham autonomia podem. E tenho outras que mesmo com cadeira de rodas saíam na mesma. Porque pedíamos o táxi que tem a plataforma para a cadeira entrar, ele ia, saía, ia almoçar fora e vinha sem qualquer problema, sem qualquer interferência nossa. A nossa interferência era só ligar a pedir o transporte, mais nada. Então dirias que por vezes tens ali utentes que até poderiam viver sozinhos, mas que se calhar por se sentirem se calhar sozinhos preferem ir para um lar como o teu? Sim. Sim. Aliás, essa é a nossa, digamos assim... O lema. Digamos que a nossa estrutura está montada para esse tipo de pessoas. Aquelas pessoas que estão sozinhas e que acabam até por ter mais custos estando sozinhas numa vivenda ou numa moradia do que estar connosco. E ali estão acompanhados 24/24. E podem entrar e sair, fazer a sua vida normal. Temos muitos utentes que, enquanto puderam, fizeram isso. E é desses que eu gosto, são os que lançam mais desafios, os que são mais autónomos, sem dúvida. Eu gostava de saber se existe apoios do Estado, já falámos dos utentes, mas agora para os lares privados. Existem alguns apoios, mas que não, digamos que são diminutos. Acabam por, se forem só as IPSS, é que conseguem ter alguns apoios. Agora, se for os privados, não compensa. Há poucos apoios e os que há não obrigam a depois a determinado tipo de situações que não são compatíveis com o privado. Dúvida, a família pode obrigar o seu familiar a mudar-se para um lar? Depende. Isso vai depender de várias questões. Mas a família pode sempre requerer o maior acompanhado e, a partir daí, o tribunal dá-lhe esse poder. Ok. Sim. Em situações
mais complicadas. Mas normalmente, pelo menos os nossos clientes ou os nossos utentes acabam por ter alguma renitência quando a família fala, e muitas vezes fazem-nos chegar essa informação. E a nossa regra é esta: ninguém é admitido, nem ninguém é contrata, nem damos informação a ninguém via telefone. Dizemos sempre: venham visitar-nos, se gostarem, tragam o utente ou o futuro utente. Sim. Tragam o vosso familiar para ele ver. Ele gosta? Ótimo, maravilha. Podemos fazer negócio e podemos ajudar. Ele não gosta? Não vale a pena. Porque trazê-lo forçado, como nós estamos em regime aberto, não vai funcionar. Felizmente, as pessoas muitas vezes, quando são mais autónomas, dizem: ainda não está na hora de eu vir para aqui, mas quando for, eu venho. E depois, às vezes, surpreendem os familiares ao dizer-lhe assim: olha, afinal eu quero ir para lá ao hotel. Pronto, ok, ótimo. Isso é bom. Já agora, quantos anos ficou o utente que ficou mais tempo no teu lar? Foi quantos anos? Tens ideia? Eu tive utentes que faleceu há 3, 4, portanto ele esteve connosco 12 anos. 12 anos. E outro 13 anos. É muito tempo. Sim. Tive utentes que vieram, eram autónomos. Okay. Lá está, eram autónomos. Estavam a viver sozinhos. E vieram, acabaram por vender as moradias e ficar connosco, porque acharam que era o ideal. E foi ótimo. Foram pessoas fabulosas, mesmo. Porque um adorava pintar e outro adorava ler e lia para os outros utentes. Era muito giro. Foi uma relação muito, muito gira. Muito gira. E tenho outros lá, já também há mais. Sim, tenho mais que têm 12 anos, sim. Muito bem. Então, e como é que nós podemos ter a certeza que fizemos a escolha certa? A melhor coisa é ir ver. Vendo e se calhar ver como é que também o utente está a reagir, não é? Eu diria que a melhor coisa é, primeiro vão ver. Ver, sentir, falar com os utentes, e a partir daí ficam com uma ideia. Depois tragam o utente e o utente tem de gostar. E a seguir é o feedback. O feedback é fundamental. Sim. Eu todos os dias tenho pessoas que me batem à porta por isto ou por aquilo ou por aquilo. Porquê? Porque eles sabem que podem confiar em mim, que quando precisam de alguma coisa me pedem, ou quando têm alguma coisa que não está a funcionar bem, que se vierem falar comigo, que vão ter o apoio que eles precisam. Sim. E é isso que interessa. É que as pessoas se sintam bem e que tenham aquilo que anseiam. Ok. Nós falámos sobre o número de cuidadores, mas queria aqui frisar melhor para os ouvintes saberem e estarem atentos quando entram no lar, qual é o número suposto de cuidadores versus utentes? Será 1 para 8, o que eu... 1 para 8 é o que diz a lei, é isso? Sim, o que eu acho que não é cumprido na maioria das instituições. Não é porque não é viável, então assim isso seria... por exemplo, no meu caso, neste momento acabo por cumprir isso, mas porque nós temos os serviços externos, porque se tivéssemos só serviços internos seria muito complicado, porque os preços iriam disparar. Ok. Muito bem. Porque a legislação nessa área está um bocadinho, digamos, irrealista. Eu acho que é irrealista, mas pronto. Seria ótimo, não é? Que nós pudéssemos ter esse rácio sempre, mas não temos, porque depois há férias. Pois. E quando há férias, o que é que fazemos? Não é? Ou quando há uma baixa, como é que fazemos? Como é que contratamos alguém ali? Assim, logo? imediato. Não dá. Portanto, o meu objetivo é ter esse rácio sempre, mas esse rácio é muito difícil. É muito difícil manter esse rácio. Infelizmente, não vale a pena estar a esconder nada. Porque... Sim. Ok. Então, isto eu não devia dizer isto. Sim. Mas pronto. Este é um dos desafios, é então os recursos humanos. Que é que tu achas? Quais são os outros desafios que enfrentam os lares de idosos atualmente? O apoio. O Estado não devia dar apoio aos lares, não é essa, digamos assim, a minha política. Agora devia dar o apoio a quem precisa. Quem tem um rendimento baixo, aquelas pessoas que têm dificuldades em pagar o preço justo por um lar, deveriam ter uma comparticipação, como existe
por exemplo, às crianças e como existe para outras instituições e outras situações, deveria haver um apoio. Mas à pessoa, aos utentes, não aos lares, aos utentes. Aliás, como existe, só que o que existe é, digamos que o leque de pessoas que pode beneficiar dele é muito reduzido. Porquê? Porque são pessoas que têm mesmo condições péssimas. Ora, eu acho que as pessoas que são da classe média também deveriam ter esse apoio. Porquê? Porque é difícil e para se fazer um bom serviço não pode ser barato. Claro. Não há hipótese. E, portanto, as pessoas têm dificuldade em pagar valores acima de 1.300, 1.400 euros, mas para ter condições acaba por ser esse o preço base e só tem de subir. Se tiver bons serviços associados e mais serviços associados, o preço vai disparar. Agora, queria abordar o tema das tendências do mercado e até que ponto é que elas afetaram ou afetam a tua área, nomeadamente o pós-pandemia. Se houve aqui alguma alteração no serviço, se calhar no que os utentes pretendem, nas perguntas que os familiares possam fazer? Não houve... Nós não precisámos fazer praticamente alterações, nem sofremos grandes alterações com a pandemia. Só a limitação do número de pessoas. Foi essa a única situação que se pôs. Não é? Além de quando é períodos em que há, portanto, contágios com a gripe, etc. Quando há situações de viroses, etc., reforçarmos, digamos assim, os cuidados. Mas isso já nós fazíamos. Agora fazemos de uma maneira mais efetiva e diferente. Porquê? Porque a pandemia vem-nos ensinar a fazer de outra maneira mais eficaz. Mas de resto, praticamente não houve alteração. Não houve alteração. Só o número de pessoas presentes no mesmo espaço. Sim, houve uma limitação e continuamos a fazer essa prática porque é melhor para os utentes e é melhor para nós também. É para todos. E relacionada à tecnologia, gostava de saber, eu acho que cada vez mais usamos a tecnologia e acho que eu por acaso já visitei algumas pessoas idosas, convivo com elas e sei que elas adoram a tecnologia, tudo que é tablets e essas coisas, eles até gostam, parecem crianças a brincarem com o tablet, até ficam viciados, que eu também já vi. Eu gostava de saber se vocês, no vosso lar, se vocês usam e se essa tecnologia acaba por ajudar também na comunicação, se calhar com as pessoas de fora, com familiares. Ajuda bastante. Sempre que as pessoas não podem estar presencialmente, então utilizamos as videochamadas para proporcionar esse contacto direto. Isso é muito usado e isso foi algo que veio para ficar. Veio com a pandemia e ficou. Além de outras situações em que nós também usamos a IA para gerir quer serviços, quer o próprio pessoal, as tarefas que são, digamos assim, cometidas a cada um dos utentes, para que haja ali um controlo e que facilmente nós saibamos se tudo foi feito ou o que é que ficou por fazer. Portanto, esse tipo de controlo fazemos sempre. Eu costumo fazer essa pergunta. Vocês usam a inteligência artificial? Usamos. Usam para quê? Para que tipo de Usamos tarefa? em termos da gestão administrativa e também, neste caso, em termos de tarefas. Neste momento até temos uma plataforma que estamos a reestruturar porque vimos que faltavam ali várias coisas, ou por outra. A tecnologia evoluiu e permite-nos a nós aplicar outras técnicas que até aqui não podíamos aplicar para facilitar, digamos assim, quer a nossa equipa que está a trabalhar, quer depois a parte técnica verificar se os objetivos estão a ser alcançados, se as tarefas estão todas a ser feitas em tempo útil, e isso é ótimo, porque uma coisa é estar a restar em papel, não é? Que depois tem de alguém analisar no fim, outra coisa é estar numa plataforma que dispara um alarme quando as coisas não funcionam. E isso está em fase de aperfeiçoamento e está a funcionar muito bem. Muito bem. A nossa população está cada vez... está a envelhecer, não é? Temos uma boa parte aqui. E a minha dúvida era, nós temos capacidade, temos a nível do mercado português, para acolher tantos idosos?
Seria bom que tivéssemos, mas acho que não temos neste momento e a situação vai ter tendência para se agravar. Porque se não forem criadas mais instituições e não houver, digamos assim, mais apoios no sentido de haver espaços, áreas de construção, etc. Eu, por exemplo, eu quis ampliar e não consigo porque a área do terreno não dá. Dizem que aquilo só pode ser resto em primeiro andar e acabou. Pronto. Portanto, há limitações burocráticas muito grandes. A legislação a nível... e depois temos uma legislação que num distrito é de uma maneira, no outro distrito é de outra, num concelho é de uma maneira, no outro concelho é de outra. Portanto, não é uniforme no país todo. E acaba por criar limitações para fazer este tipo de infraestruturas, porque não há uma legislação, digamos assim, que as coloque numa... Basta-me dizer que eu tenho as mesmas regras que uma moradia, em termos de área de construção. Ora, nós não temos uma moradia, não é? Temos uma estrutura residencial. Claro. Ora, deveria haver um bocadinho mais de permissão da área de construção para nós podermos criar instalações com as áreas adequadas. Assim, o que é que faz? Faz limitação. Eu, em vez de ter 20 quartos, podia ter 30. Mas não posso porque a legislação não me deixa. Então, nós estamos cientes que a nossa população está a envelhecer, também estamos cientes que não temos oferta, mas não estamos a facilitar para haver essa oferta. Falhamos no planeamento. Pronto, muito bem. O apoio domiciliar seria uma solução? Seria e é. Ok. Seria e é. É uma das soluções para, digamos assim, dar algum apoio às pessoas quando precisam e não há hipótese de estarem numa instituição como a minha. O apoio domiciliar acaba por satisfazer algumas das necessidades. Não todas, mas algumas, sim. Ok. Vamos então agora à nossa última rúbrica, que é a rúbrica Confias ou Desconfias? Então, vou-te pedir, ou seja, tu vais ser o cliente e eu vou-te dizer o que é que o lar te propõe. E tu vais-me dizer se confias ou não. Mas é o meu lar ou... Não é o teu. Não. Tu és o cliente. Muito ok? bem. Tu vais contratar como o serviço. cliente. Exato, como cliente. Então, passo a ler. As famílias dos idosos recebem atualizações semanais sobre o estado de saúde e bem-estar dos seus familiares. É de confiar ou desconfiar? É de confiar, porque é assim que deve ser. Ok. Vocês têm também essa ferramenta que faz. Pronto, essa é a comunicação. Aliás, a comunicação em relação à saúde familiar deve ser diária sempre que há essa necessidade. Se há uma situação anormal, essa comunicação tem de ser imediata. Não se pode estar a esperar que venha ao fim de semana ou o dia da visita. Não faz sentido. A equipa do lar não tem recursos para realizar rondas frequentes durante a noite para garantir a segurança dos residentes. Isso é muito mau, mas acontece. Então, desconfias? Desconfio. Acontece, e eles são capazes de dizer isso a um utente? Nós não vamos ter, só para saber, não vamos ter ninguém para fazer rondas à noite? Provavelmente são os utentes que vão descobrir. Que se apercebem disso, porque se chamarem ninguém lá for, não, pois. vai ser muito desagradável, não é? Ok. Lá está essa falta de recursos. Muitas vezes as coisas acontecem de noite, não é? Não. Não, nem sempre. Não, porque a noite, por norma, é uma altura em que as pessoas estão a descansar e, portanto, não há grandes problemas. Sim, agora, mas se eles se levantarem... Sim, claro. Por isso é que eu digo, quando as pessoas andam, quando as pessoas estão levantadas, quando as pessoas estão ativas, acontecem mais acidentes e mais problemas, sim, do que durante a noite. Mas é lógico que terá de haver uma assistência adequada durante a noite. Sim. O lar recorre frequentemente a medicamentos calmantes para lidar com comportamentos desafiadores dos residentes. Desconfio. Isso Vocês, não como lares, têm essa competência ou capacidade de medicar utentes? Isso é uma competência só do médico. Só do médico. Só do médico. Médico ou enfermeiro. Do médico, ou melhor, é uma competência do médico e o enfermeiro executa, portanto, a medicação adequada. Mas isso é uma situação muito perigosa. Perigosa. Isso não faz sentido. Mas nós não falámos dos maus tratos nos lares, mas houve-se algumas histórias, certamente mais na parte ilegal, que as pessoas até são atadas, não é? Porque
pronto, têm aqui alguns comportamentos um bocado violentos, se calhar, não sei. Eu acho que há que desmistificar isso. Há situações em que as pessoas terão que ser mesmo imobilizadas. Ok. É uma questão específica e porque é aquela situação. Sim. Não é? Haverá pessoas que, devido a, sei lá, por exemplo, uma pessoa que não consegue manter o equilíbrio, ela terá que haver alguma restrição, mas é para ela não cair, não é para ela estar presa. Sim, pronto, isso, ok. Não é, mas isso só em casos muito especiais é que deverá haver esse tipo de situações. Agora, o excesso de medicação, estar digamos assim, a colocar medicação na pessoa para a manter numa determinada circunstância, não acredito que o médico prescreva assim dessa maneira, mas no que é ilegal não sei, não vou responder. Ok. Os familiares dos residentes têm horário limitado para visitas? Sendo alguns que têm. Sim? Sim. Eles acabam por fazer isso, se calhar, porque, sei lá, a nível de recursos, se calhar de limpeza. O horário, quanto maior for o horário de visitas, maior é a necessidade pessoal. Pois, exato. Porquê? Porque vai ter de haver alguém só a tratar das visitas e, portanto, se as pessoas não tiverem, vão ter de restringir o horário, como é lógico. Por fim, os cuidadores são frequentemente trocados, o que cria dificuldades em manter um acompanhamento consistente e personalizado. Isso é mau, muito mau. É mau, mas pronto, também não é difícil. Tem a ver, se calhar, com o recrutamento. Se calhar o recrutamento também não foi muito assertivo, não? Não, isso normalmente tem a ver com... Poderá ter a ver com a formação. Eu acho que tem mais a ver com a formação e com as condições que são dadas. Porque quando as condições são boas, quando se dá as condições adequadas tanto aos utentes como aos colaboradores, eles por norma ficam. Eles por norma ficam. Não saem, não há assim uma rotatividade muito grande. E nós queremos até que não haja rotatividade nenhuma. Eu só gosto de ter rotatividade quando tenho férias ou quando tenho baixas. Aí sim, não há hipótese. A pessoa ficou de baixa, eu tenho de a substituir num curto espaço de tempo e é isso que faço. Agora, até as férias nós planeamos e normalmente temos as pessoas que, quando é aquele período mais crítico em que temos contratos, eu tenho pessoas que eu contrato só para fazer as férias e elas estão connosco durante 6 meses para fazer férias. Porquê? Porque naquela altura há uma concentração de pessoas a querer ir de férias e nós, se vão 2 pessoas de férias, eu tenho de ir buscar mais 2 pessoas para substituir. Não há outra maneira de fazer a coisa. Tem que ser assim. Saem 2, têm de entrar 2. E o que fazemos é isso, é tentar concentrar as férias ali num determinado período para termos pessoas ali naquele período também. Já chega quando há o problema das baixas, que as pessoas ficam 3 ou 4 dias de baixa e estão logo a sobrecarregar os colegas, mas tudo bem, recorremos a horas extra, etc., para poder fazer todo o serviço e garantir o mesmo tipo de serviço que seria feito não estando a pessoa de baixa, mas tem que ser feito assim. O último tema não abordámos, mas acho que é também muito importante e eu gostava de ter a tua... O que é que tu achas? Se é verdade que às vezes os familiares acabam por entregar, vamos dizer, a pessoa, o velhote, vamos dizer, ao teu lar ou aos lares em geral e depois esquecem-se de o visitar. Não tenho tido casos desses, felizmente. E nós costumamos até fazer dar uns alertas. Porquê? Porque há situações em que as pessoas, por exemplo, tenho utentes que eles estão cá e os familiares estão na Suíça ou estão nos Estados Unidos, por exemplo, temos vários nestas circunstâncias. Ora, eles não estão cá nem têm possibilidade de visitar. Portanto, o que fazemos é as videochamadas e, quando não é possível, um telefonema. E quando as pessoas não o fazem, mas normalmente até não são os que estão fora que se esquecem de o fazer, ou que às vezes marcam e depois desmarcam à última da hora e não vêm. E o que nós habitualmente fazemos é, primeiro não dizemos que a pessoa marcou que o familiar vem visitar. Pronto. Não fazemos isso, que é para não criar expectativas. Senão as pessoas ficam à espera. Exato. As pessoas vão para a varanda, a pessoa vai para o terraço, a pessoa vai para a recepção, a pessoa vai para o quintal, ou vai para à espera do familiar. Se nós não lhe dizemos que ele vem, porque não está, ou dizemos que não sabemos se vem no sábado ou no domingo, ou se vem, a pessoa não fica na expectativa. E depois, se a pessoa não vem por alguma razão, o que normalmente fazemos, e isso a equipa técnica é um bocadinho exigente nessa área,
e consegue fazer essa ponte, que é, se a pessoa não ligou, somos nós que ligamos à pessoa e dizemos assim, olha, a sua mãe, a sua tia, o seu pai estava à espera da sua visita, não era melhor fazer um telefonema? Pronto, acabamos por alertar a pessoa. Sim. Não estamos a exigir que ele telefone, mas estamos a lembrá-lo de que a outra pessoa está à espera da visita e, portanto, um telefonema é sempre, no mínimo, o mínimo que se pode fazer para que a pessoa se sinta bem. Mas já as pessoas que querem vir todos os dias, nós também desaconselhamos. É? É, porque depois as pessoas habituam-se. Ok. E depois, se a pessoa falta um dia, ele fica logo empolvorosa. E se atrasa, houve um acidente. E depois eles estão a ver televisão, estão a ouvir rádio. Se há um acidente na ponte, isto ou aquilo, ficam logo porque a maioria dos meus utentes são da margem norte. E ficam logo de caminho, empolvorosa, ficam muito, às vezes até com alguns problemas, mesmo em termos cardíacos, porque ele ficou de vir e não veio, ele ainda não veio, ainda não chegou, e lá está a enfermeira a acalmar e a ligarmos, muitas vezes aí fazemos a tal chamada e a dar o telefone, olha, está a ver, está aqui, e fala lá um bocadinho, pronto, ele diz, estou preso no trânsito, aguenta mais um bocadinho, daqui a meia hora já estou aí, pronto. Mas esse contacto é muito importante. Sim, eu acho que é fundamental haver ainda, não só porque não é fácil, acho que para as pessoas idosas pensarem, vou deixar a minha casa e agora vai passar a ser esta, não é? Que não, pronto, a casa deles nunca vai ser aquela, mas pronto. É suposto e que depois é suposto que é um bocadinho melhor do que eles tinham. Sim. Porque se não for assim, a adaptação é difícil. É difícil. Nós temos de lhe dar um bocadinho mais do que ele tinha. Nem que seja um bocadinho mais de atenção, um bocadinho de carinho, um bocadinho de atividade. Claro, temos de fazer algo melhor do que ele tinha em casa, porque se não fizermos, a transição não vai ser fácil. Mas é bom que a família também acompanhe, não é? Porque... E nós temos atividades em que convidamos os familiares a participar nelas. Há determinadas as épocas, digamos assim, natalícia, todas as épocas festivas nós comemoramos e nós convidamos os familiares a estarem presentes e a participar também, e portanto acaba por ser essa interação é muito estimulada e nós temos, nesse aspecto, podemos dizer que felizmente os familiares dos nossos utentes são muito preocupados com a situação e que estão sempre presentes. Isso é ótimo, facilita-nos em muito o trabalho. Sim. É muito bem. Dúvida. Olha, Ramiro, foi um prazer. Eu já conheci o teu lar e é um descanso saber que há entidades como a tua que existem. E acho que para os nossos ouvintes também é bom saber que o Lar Hotel existe e que outros também hão de existir, mas que há regras e que tem que se respeitar essas regras para tudo correr bem. Foi um prazer. Iremos então colocar o site do Lar Hotel na descrição do nosso episódio, as redes sociais também. E já sabes, no nosso podcast podes confiar. Obrigada e até para a semana. Tchau. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau.